Eu tô aqui agora para abordar um tema com vocês, que é o nosso primeiro safety tip, nosso primeiro vídeo de segurança de voo. E o nosso tema nesse vídeo é: com segurança não se negocia. Nós temos na operação de helicóptero, operação diária, várias funções que o piloto deve desempenhar para um voo, uma missão de voo segura. O planejamento é o principal deles. Nós temos que fazer um bom planejamento, não importando para isso se a sua etapa é longa ou curta. Muita gente diz: não, meu voo é para Santos, daqui de São Paulo, por exemplo, para Santos, você vai demorar 20 minutos, 25 minutos no máximo. Realmente é um voo curto, mas muita coisa pode mudar em 25 minutos e muita coisa pode mudar atravessando-se, por exemplo, a Serra do Mar, né? Então, o planejamento, não interessando para isso a distância e o tempo de voo, é primordial, é fundamental para a sua segurança. Nunca subestime a meteorologia. A meteorologia, principalmente em São Paulo, ela muda com muita rapidez, né? Nós temos em São Paulo, quando você tem um vento, por exemplo, do setor norte, um vento noroeste, né? A gente diz é o vento que traz à frente, né? O vento noroeste operando, por exemplo, em Congonhas, a pista 35, você sabe, por exemplo, que a Serra do Mar provavelmente estará limpa para o cruzamento. No entanto, é um indício de que você vai ter uma mudança climática nas próximas horas. E é muito importante a observância desses sinais da natureza. A meteorologia, como eu disse, em São Paulo, ela muda com muita rapidez. Nós temos, além disso, a incidência da nebulosidade que vem do mar, a nebulosidade marítima. Ela bate na Serra do Mar, encontra um ar mais frio, condensa e a camada de nuvens ela vem se deslocando para cima de São Paulo quando nós temos aí um vento sul. Então, comandante, como é que é? Vento norte entra à frente, vento sul vai fechar o aeroporto. Sim, vento sul forte acima de 10 nós, fiquem atentos, porque acima de 10 nós, provavelmente, a hora que ocorrer o resfriamento da atmosfera, você vai ter aí uma queda no teto, uma queda significativa no teto. Então, nós temos que manter, né, a observância às condições meteorológicas. Um voo longo, ainda mais, um voo longo, o planejamento deve ser mais criterioso com relação ao planejamento do voo e a observância da meteorologia. Nós temos ferramentas muito importantes para a utilização nesse planejamento. Nós temos SIGMETs, nós temos todas as imagens de satélite, nós temos briefings meteorológicos providos pelo Centro Meteorológico aqui em São Paulo, por exemplo, Centro Meteorológico de Aeródromo de Guarulhos, né? E além destes, em voo, você tem a possível utilização do VOLMET, do Serviço de Meteorologia, via rádio. Você pode chamar, claro que você tem frequências diferenciadas para certas regiões, Meteoro Brasília, Meteoro Curitiba e por aí vai. E você chamando, você utilizando esse serviço que, olha, é uma observação muito importante, é muito pouco utilizado, tá? Principalmente por nós, pilotos de helicóptero. Então, é muito importante o planejamento. Falando de planejamento de voo, nós podemos entrar também no planejamento, nos seus cálculos de peso e balanceamento. Lembra lá no começo, quando eu comecei a dizer que esse tema era: com segurança não se negocia. Se não se negocia, eu vou entrar aqui num tema que é o peso e balanceamento, que agora, inclusive, na RBAC 91 está muito em voga, porque o pessoal agora está sendo obrigado a preencher uma ficha de peso e balanceamento e levar consigo em cada voo para uma provável fiscalização da agência reguladora. Pois bem, o peso e balanceamento é de extrema importância para um voo seguro, tá?
Muita gente reclamou dessa nova lei da RBAC 91, mas eu lhes digo e lhes afirmo categoricamente, o peso e balanceamento é muito importante. Não é? Por que com segurança não se negocia? Porque muitas vezes o piloto ele acaba se tornando amigo, entre aspas, amigo do operador da aeronave. E o operador da aeronave pode trazer em determinadas missões uma quantidade mais elevada de bagagem. Com segurança não se negocia. Se não está dentro dos limites da aeronave, você não está seguro. Tá? E um voo acima dos limites, uma decolagem acima dos limites, significa assumir um risco que você está assumindo sozinho. O fabricante vai lhe dizer que há um limite máximo de peso tolerado para uma decolagem segura com aquela aeronave. Ele tem um gráfico para isso. Ele tem um gráfico de altitude, ele tem um gráfico de temperatura e ali você vai saber se a aeronave vai decolar ou não vai decolar. Tentar decolar não existe. Eu já ouvi muitos colegas dizendo: ah, não, eu acho que sai. Eu acho, não existe. Onde existe dúvida, não há segurança. Tá? Então, seja profissional, o piloto de helicóptero, ele é admirado por muitas categorias profissionais. Eu sempre, às vezes estou em algum evento, algum jantar de amigos e tal, às vezes alguém não me conhece e me pergunta: o que você faz? Falo: sou piloto de helicóptero. Nossa, que legal! E aí começam a fazer imediatamente um grande número de perguntas acerca da profissão de piloto de helicóptero. E eu lhes digo, para que a gente faça jus a essa admiração da população em torno da profissão, por favor, planejem suas missões, sejamos profissionais, né? Façamos jus à honra de sermos chamados de comandantes, né? Existem vários quesitos sobre esse mesmo tema. Com segurança não se negocia. Com segurança não se negocia significa dizer que um proprietário, um operador, ele sempre vai fazer o que o piloto disser para ele que é correto. Significa dizer que, mesmo sabendo que se ele te pressionar, se o proprietário, um dono de aeronave te pressionar, isso vai gerar um certo nervosismo no tripulante, no comandante da aeronave, eu vou lhes fazer uma outra revelação. O comandante da aeronave é o responsável e o elo mais forte na segurança de voo. Portanto, eu estou mandando para um piloto de helicóptero, eu estou mandando fazer, não existe. O comandante da aeronave é, por lei, a autoridade máxima a bordo. E, portanto, nesse momento de fazer valer a sua autoridade para garantir a segurança de voo, a sua própria segurança e a segurança de todos os seus passageiros e da aeronave e propriedades e demais pessoas em solo, nessa hora você tem que fazer valer essa prerrogativa, essa autoridade. Né? Não precisa ser de uma forma truculenta, não precisa ser de uma forma autoritária, mas de uma forma profissional. Né? Todo mundo sabe agir de forma profissional. Tá? Então, esse primeiro safety tip da ABRAP é para lhes dizer que com segurança não se negocia e quem não negocia com segurança sempre estará seguro.